Bom dia a todos. Bom dia, professor Bosco. Estou gravando esta apresentação para compor o seminário 3 do curso de Física da UES. Minha apresentação é sobre o fundamento da física. Sabe-se hoje que o átomo não é mais a unidade última da matéria. A evolução da ciência da física no século XX nos revelou que o átomo é composto por 3 partículas menores: elétrons, prótons e nêutrons. E mais ainda, sabemos atualmente que tanto os prótons quanto os nêutrons são compostos por outras subpartículas, chamadas de quarks. Nesse ponto, especula-se até que possa existir algo muito mais fundamental, que para muitos físicos teóricos, a explicação estaria na teoria das cordas. E aqui as conjecturas se ampliam ao ponto de se questionar: até que ponto a unidade fundamental da matéria é algo material? Será que esse algo, ou fundamento de tudo, não seria algo imaterial, lógico? Para alguns físicos e filósofos da ciência, mais precisamente filósofos da física, é perfeitamente aceitável que o fundamento da natureza esteja na lógica ou na informação, como um tipo de programação computacional. Minha apresentação, nesse sentido, é interdisciplinar, pois busca dialogar com a física e a filosofia, sobretudo com a filosofia de Hegel, em sua lógica dialética, que acredito que tem muito a contribuir com esse tema. Ou seja, uma proposta de possibilidade de fundamentação lógica e não material da natureza. Passemos então à leitura do artigo. Ele é composto de 2 partes, mas farei apenas a leitura da primeira parte, que penso que é suficiente para o objetivo de nosso seminário. Título do artigo: A física quântica, ou física das partículas fundamentais, e a possibilidade de um fundamento lógico e não material para a realidade última dos objetos materiais do mundo quântico. Atualmente, em pleno século XXI, ainda nos perguntamos, no meio científico, qual na verdade seria a composição última da matéria, de que enfim é feita a realidade de tudo que há no universo, desde o seu momento inicial da evolução cósmica. Qual é esse limite final da estrutura da matéria? E se nós, enquanto seres pensantes, somos capazes de conhecê-lo através de nossa consciência? Essa inquietação, no fundo, não só acontece para quem faz ciência, sobretudo no meio acadêmico e suas teorias, como a que está a ocorrer no desenvolvimento da chamada teoria das cordas, cuja explicação envolve diretamente conceitos puramente abstratos e matemáticos, mais especificamente lógicos, ou nas pesquisas mais avançadas, através de laboratórios dedicados à física de altas energias e pesquisa fundamental como o CERN e o Fermilab, que buscam desvendar esse mistério da natureza última das coisas. Mas sim, esse tipo de mistério, como dito antes, não só envolve o campo científico, como também envolve o campo filosófico e até, para muitos religiosos, através da hipótese teológica da criação do universo, como de fato sempre fez parte desde o início da evolução da sociedade humana. Em Demócrito de Abdera, filósofo materialista que viveu entre os séculos 4 e 3 a.C.,
mais precisamente entre os anos 460 a.C. a 370 a.C., nasceu a ideia do átomo, como a menor unidade da matéria, de onde tudo vem, ou seja, a partícula fundamental. Nesse sentido, por séculos, cientistas e filósofos buscaram encontrar fisicamente o átomo. Até que, somente no século XX, ele foi identificado e definitivamente estudado através do modelo Rutherford-Bohr. Contudo, por surpresa da comunidade científica da época, o átomo não é a unidade última da matéria, pois ele é formado por partículas ainda menores, tais como elétrons, prótons e nêutrons. Nesse contexto, sabe-se atualmente que existem partículas ainda menores, as quais compõem os prótons e os nêutrons, chamados quarks. Essas são, até onde se sabe hoje, as menores partículas, a fronteira limite da matéria, mas que, com a evolução da ciência, que conta com a colaboração de muitos filósofos lógicos da ciência, conjectura-se que esse limite ainda não chegou, e há ainda algo fundamentalmente último que compõe fisicamente a matéria ou não. O fato é que as pesquisas avançam e teorias são criadas nesse sentido. E como já foi dito anteriormente, a mais discutida odianamente é a teoria das cordas. Contudo, não vamos tratar dela aqui profundamente, até porque o foco principal desse artigo é versar sobre o componente lógico que está por trás do puramente físico. Isto é, se o que precede o puramente físico é o próprio algo físico, sendo, portanto, as teorias físicas adstritas simplesmente ao campo material, ou se o espaço hardware da matéria haja margem para o software, como o único maestro que está por trás das cortinas a reger todo o espetáculo. Com outras palavras, não seria o logos, no sentido original grego, a última instância originária de toda a realidade conhecida? Aqui, aliás, na linguagem do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, na verdade, esse logos seria designado de espírito. Aqui eu faço uma nota de rodapé para explicar o que seria propriamente o espírito para Hegel. Para Hegel, o espírito é uma concepção ontológica, que é resultado da ideia lógica, que se pôs livremente em seu outro diante de si, que é a natureza. Como dito antes, a preocupação em compreender o absolutamente primeiro da realidade não é somente uma batalha dos físicos, mas isso também é preocupação dos filósofos da ciência. Nesse sentido, acreditamos que Hegel tem muito a contribuir com sua lógica dialética, pois a mecânica quântica apresenta aporias e contradições que a aproxima da lógica dialética de Hegel. Assim, na esteira dessa aventura, é importante compreendermos a respeito do que Hegel tem a nos dizer sobre o tema fundamento, que faz parte dos assuntos tratados em sua lógica, que pode auxiliar-nos como pano de fundo desta caminhada rumo a encontrar o que verdadeiramente existe na unidade última de tudo, o que de fato há na natureza e compõe nossa realidade material. Nesse sentido, em Hegel, a natureza é concebida como o ser outro do espírito, ou seja, a natureza é a manifestação sensível, material da ideia lógica. Nesse ponto, compreendemos ser possível e até necessário a física dialogar com a filosofia de Hegel, mais especificamente com sua lógica dialética e a ideia do fundamento. Por essa razão, exporemos adiante um breve estudo sobre esse tema, o fundamento, para depois, ao final, o reconciliarmos com a física quântica. Assim, inicialmente, já citando Hegel, temos, abre aspas, a antiga crença de que o verdadeiro nos objetos, nas estruturas,
nos princípios constitutivos, nos acontecimentos, o interior, o essencial, a coisa que importa, não se encontra imediatamente na consciência, na nossa percepção imediata. Não é já o que se oferece à primeira vista e à primeira ideia, mas deve-se refletir antes para aceder à verdadeira estrutura constitutiva do objeto. E isso se consegue por meio da reflexão. Fecha aspas. Nessa citação, Hegel nos ensina o que de fato se passa na estrutura do fenômeno. Em Hegel, o fenômeno natural é interpretado como a manifestação sensível e exteriorizada da ideia lógica. Na verdade, Hegel vai além de Kant e nos mostra que a realidade profunda está no interior dos objetos, onde a essência verdadeiramente se encontra. Contudo, ela lá não fica isolada e inacessível. Ao contrário, através da reflexão dos nossos pensamentos, ela se exterioriza, ela aparece no ser outro, que lhe é exterior, ou seja, sua existência. E é exatamente nesse ponto que ocorre o fundamento da coisa. O fundamento é a própria essência revelada, é o caminho tomado pela essência para o seu aparecimento. O fundamento é a razão de ser, não de si mesmo, que é a essência, mas sim essa para o outro, seu negativo, na contradição dialética do fenômeno. Portanto, a partir de Hegel, entendemos que, por meio da reflexão, ou seja, nossos pensamentos, que encontramos a verdade contida nas coisas, que conhecemos o em si do fenômeno, de forma livre, sua essência e, consequentemente, seu fundamento. O fundamento, nesse sentido, é a verdade do ser, sua causa, que está contido no interior do fenômeno e que seu acesso é fruto do pensar objetivo. Pensar esse que não somente pertence à nossa consciência, mas também ao em si da coisa, ou seja, está também na natureza. Pensar e ser não estão mais separados, mas convergentes numa só lógica dialética. No tocante à parte exterior do fenômeno, ao que aparece, geralmente a associamos ao que imediatamente aparece aos nossos sentidos, parte susceptível a mudanças e transformações percebíveis, que na explicação da filosofia crítica de Kant encontra-se separada da parte interior, do conteúdo, onde a coisa em si se esconde da inteligência humana e nela penetra. Contudo, num primeiro momento da imediatez, pode-se até pensar que de fato é isso que ocorre, mas no segundo momento, o da reflexão, conforme Hegel, há uma estreita e fundamental relação absoluta entre exteriorização do fundamento do fenômeno e sua parte exterior, sua parte interior. Essa perfeitamente conhecível pela mente humana, onde ocorre o universal, a essencialidade da coisa, ou seja, seu fundamento. Antes, contrariamente, em Kant, tínhamos no interior da coisa o em si, desconhecido e inacessível à consciência, e no exterior o simplesmente aparecimento. O fenômeno, o máximo que poderíamos conhecer no mundo fenomênico. Aqui é onde ocorre o experimento físico na física clássica. Assim, o que tínhamos como seguro, como objetividade, era de fato nossos pensamentos. O que significa dizer que a objetividade kantiana, na verdade, era o simples subjetivo, ou seja, o que é somente pensado por nós, mas tido como válido porque nossos pensamentos são considerados determinações necessárias e universais. Hegel rompe com tudo isso. Em Hegel ocorre o contrário, pois
Na verdadeira objetividade do pensar está em considerar os pensamentos não somente nossos pensamentos, mas também o em si das coisas e do objetivo em Hegel. Quer dizer, o em si das coisas e do objetivo em geral. Ou seja, há uma razão no mundo e nós podemos conhecê-la através de nossos pensamentos. Nesse ponto, Hegel afirma que o verdadeiro mesmo está no absoluto, pois é o próprio absoluto que reconduz as singularidades à unidade absoluta. Isto é, pensar e ser são um só e a mesma coisa, em unidade no pensamento objetivo. Em Hegel, antecipadamente, já nasce através de sua filosofia a antevisão de uma realidade física que vai além do simples aparecimento do fenômeno físico clássico, que mais tarde, após seu perecimento em 1831, surgiu como realidade quântica. Assim, é na unidade absoluta, reconduzido pelo absoluto, que o homem tem a possibilidade de conhecer o em si da coisa, através do pensar objetivo. Um pensar que não é somente seu, mas também da realidade do mundo. Por isso é possível termos acesso à estrutura profunda do fenômeno natural, seu interior. Um interior cuja essência mantém sua identidade consigo mesmo. Na verdade, é, de fato, na parte interior do fenômeno que se dá o universal, a essência do fenômeno. Nesse sentido, Hegel entende que a reflexão, o nosso pensar, a inteligência humana, leva o homem a captar o universal das coisas, o que está contido de inteligível na natureza. E nesse universal é o permanente e imutável da natureza e do espírito. Espírito aqui no sentido lógico, que somente através de nossos pensamentos são revelados. Essa razão que permeia todo o universal é o absoluto que se caracteriza pelo pensamento objetivo. Por esse aspecto, entendemos que o fundamento é o próprio pensar objetivo, o universal, que se coloca como razão suficiente do fenômeno em sua existência, o ser outro da essência. Portanto, a filosofia também se preocupa em conhecer e colaborar com a ciência. Conhecer a essência do fenômeno, o interior das coisas, no sentido lógico dialético. E esse conhecer não se dá na imediatez do objeto, mas sim se dá enquanto mediatizado, refletido, repensado. De acordo com o que foi dito acima, podemos afirmar com Hegel que o fenômeno natural se apresenta perante nossa consciência dividido em dois momentos lógicos distintos, não separados temporariamente, que se destacam. O primeiro por ser imediato, o da aparência, e o segundo por ser mediato, o da reflexão, e que se comunicam. Quer dizer, a essência, portanto, é o ser enquanto aparecer em si mesmo. O aparecer da essência é a manifestação daquilo que é mediatizado no seu interior, como resultado da reflexão, que no caso da experiência científica, é o que é teorizado pelo cientista e revisado por seus pares, em conformidade com o método experimental. Se antes em Kant a aparência era somente o que se tinha do fenômeno, ou seja, a única parte cognoscível do objeto, a partir de Hegel, então, a aparência deixa de ser somente aparência, torna-se também a manifestação do em si da coisa em si kantiano, que para Hegel esse nômeno não existe enquanto algo inacessível à inteligência humana, quer dizer, torna-se coisa que deve ser conhecida em sua essência enquanto mediatizado. Numa palavra, as coisas não ficam somente na imediatez, mas sim revelam-se através da reflexão, como mediatizados ou fundados por um outro. O pensamento,
a livre consciência tem acesso direto à essência do objeto material, diante de si, que no caso específico das partículas subatômicas, é possível conhecer o limite de sua divisibilidade material, podendo até atingir o imaterial, o lógico, ou simplesmente o pensado, que está também presente objetivamente na natureza, sendo exatamente isso o que possibilita conhecê-la enquanto a essencialidade da realidade material dos objetos sensíveis, os objetos materiais. Assim, a essência, que em sua própria dialética é sua verdade, é o ser que foi para dentro de si, negatividade abstrata. Também é a mesma essência que aparece, se manifesta e revela a verdade do fenômeno, e que está em seu interior. É, portanto, no interior da coisa mediatizada, refletida, que provém a verdade do ser em sua imediatez, ou seja, a essência. Então, como se dá propriamente? Pergunta-se. Então, como se dá propriamente essa relação da essência com a aparência? Do interior com o exterior, da imediatez com a mediação? Do que aparece para nós no cotidiano da natureza e o que está no seu interior, o que está dentro das partículas subatômicas que compõem a natureza. Esse interior que só é acessível através da reflexão, da mediação do pensamento humano. A resposta a essa pergunta é o fundamento. O fundamento aqui é a ligação que se dá entre o que é a essência da natureza e o que aparece nas manifestações como fenômenos aos nossos olhos. O fundamento é essa ligação do que está propriamente do interior da coisa e o que aparece aos nossos olhos. O fundamento, ele é responsável pela suprassunção dessa contradição posta entre o exterior e o interior do fenômeno. Aqui eu faço uma observação, em nota de rodapé, sobre esse termo suprassunção. Suprassunção é um neologismo criado por filósofos tradutores brasileiros das obras de Hegel, a partir do termo alemão Aufheben, e que faz parte da dialética hegeliana, que significa negar, suspender, conservar e elevar. Nesse sentido, é o motor da evolução do espírito e do conhecimento em Hegel, sendo que esse processo também faz parte do movimento, o devir evolutivo da natureza. Por essa altura, já podemos constatar que a essência não permanece firme somente na posição da pura reflexão, da identidade consigo, ou seja, essência é essência, ou A igual a A, carente de oposição e positivamente unilateral. Pelo contrário, ela agora surge, em Hegel, na forma refletida do contraditório hegeliano, quer dizer, na composição relativamente posta do positivo e do negativo, e não simplesmente na qualidade da identidade formal ou identidade do entendimento, fixa nela mesma enquanto se abstrai da diferença e que, em virtude disso, essa identidade abstrata deixa de lado uma parte do multiforme que está presente na realidade concreta e leva em conta somente uma só das determinações multiformes, isto é, tudo é idêntico consigo mesmo. Proposição da identidade, conforme já expresso na igualdade A igual a A. Também, por consequência, a expressão negativa, A não pode, ao mesmo tempo, ser A e não A, conforme já sabemos que consta na lógica tradicional, na lógica ordinária, desde Aristóteles. Contrariamente e crítica da lógica tradicional, surge a lógica hegeliana, a lógica dialética, que vai
exatamente se contrapor a esse princípio da identidade e trazer à baila o princípio da contradição. Continuemos a leitura. Nesse sentido, Hegel entende que é preciso compreender-se bem sobre o verdadeiro significado da identidade. Para tanto, é importante que não seja simplesmente compreendida como identidade abstrata, carente de sua verdade, ou seja, como identidade com exclusão da diferença. Certo? Porque o princípio da identidade, ele leva o princípio do terceiro excluído e ao princípio da não contradição, com seus três princípios da lógica aristotélica. Hegel vai de encontro a essa lógica e traz à baila a nova dialética, a lógica dialética, em que nesse sentido aproxima ao que se apresenta nos estudos da física quântica. É esse o sentido pelo qual eu pensei em escrever esse artigo. Era trazer a contribuição da lógica dialética de Hegel para o que acontece atualmente, para o que se estuda atualmente na física quântica. Seguindo. A proposição da identidade presente na lógica aristotélica, já mencionada acima, não passa, na verdade, de lei do entendimento abstrato. Na realidade, a forma da proposição da identidade já traz em si a contradição e dela não pode escapar. Aqui entendemos que ocorre o argumento da contradição performativa. Quem, na verdade, segundo se sabe, primeiro articulou a existência de tal argumento foi o próprio Aristóteles. Esse filósofo emprega esse argumento para justificar a necessidade da existência do princípio da não contradição, como princípio que está à frente de todos os outros axiomas. Dessa maneira, o que é dito aqui por Aristóteles é que não se pode evitar o princípio da não contradição, sob pena de cair em contradição performática, se quer construir um argumento válido e coerente, isto é, não se escapa de cair em autocontradição ao negar esse princípio da contradição, da não contradição. Acontece, porém, que é exatamente esse o ponto que Hegel utiliza para revelar que a diversidade, a própria contradição, está no interior da natureza do princípio da identidade. Porque ao se afirmar positivamente a identidade, ou seja, A igual a A, já se pressupõe junto e inseparável a diversidade, a própria diferença em si. Porque compete às coisas nelas mesmas serem diferentes. A proposta da identidade já contradiz ela mesma. Daí a característica de ser performática, pois ela não oferece o que sua forma exige. Com isso, podemos afirmar que enquanto a lógica ordinária do entendimento foge da contradição performática, a lógica dialética de Hegel a confirma e reconhece. Um exemplo clássico de contradição performática, uma observação, é quando se diz, por exemplo, o sujeito chega na portaria, num portão, e diz para o porteiro. O porteiro lhe pergunta: para onde o senhor vai? Aí a pessoa que está chegando diz: eu vou para a direita. Então o porteiro, então pode entrar. Contudo, ao entrar, ele diz que vai para a direita, mas caminha para a esquerda. Ele diz algo diferente do que faz. Essa é a contradição performática. Você traz uma contradição
interna do seu próprio discurso. Esse é o ponto. Hegel alega que no princípio da identidade, ele já traz em si essa contradição performática, porque o princípio da identidade já traz em si a diferença, a contradição interna do princípio da identidade. E ele percebe essa diferença e, a partir daí, ele trabalha toda a sua lógica dialética. Essa é uma observação para que a gente possa compreender melhor o que ele quer dizer com o surgimento do princípio da contradição. A própria identidade, que tem como outros dois princípios, o terceiro excluído e o da não contradição, o princípio da identidade, ele traz em si a contradição. Quer dizer, então, ele vai de encontro ao outro princípio da não contradição, porque o princípio da identidade já traz em si a contradição. E, consequentemente, não se pode excluir o terceiro. Também vai de encontro ao princípio do terceiro excluído. Vê-se muito isso na física quântica atualmente. A física quântica prova hoje que não se pode, que não se obedece a esses três princípios, não são propriamente seguidos no âmbito da física quântica. Sobretudo o da não contradição não é seguido. E o do terceiro excluído. Basta pensarmos no momento de uma das configurações que se apresenta à física quântica, que muitos falam em estranheza da física quântica, como uma superposição quântica, em que a matéria ela está numa situação tal em que há a possibilidade dela se apresentar de várias maneiras. Somente quando se faz uma observação, se faz uma medição, é que há o decaimento de onda. Quer dizer, onde, entre todas aquelas possibilidades das superposições, uma só decai. Então, essas estranhezas da física quântica, ela se aproxima muito mais da lógica dialética de Hegel do que da lógica tradicional kantiana, que sabemos que ela foi Kant, quando desenvolveu sua lógica, né, a sua metafísica, a preocupação dele era buscar um fundamento da física clássica de Newton. Então, podemos afirmar que a lógica ordinária de Kant busca o fundamento da lógica clássica de Newton. E aqui propomos e pensamos, se possível, fazer essa correlação entre a lógica dialética de Hegel com a física quântica. Então, voltemos à leitura do artigo. Vou repetir o último parágrafo. Acontece, porém, que é exatamente esse o ponto que Hegel utiliza para revelar que a diversidade, a própria contradição, está no interior da natureza do princípio da identidade, porque ao se afirmar positivamente a identidade, já se pressupõe junto e inseparável a diversidade, a própria diferença em si, porque compete às coisas nelas mesmas serem diferentes. A proposição da identidade já contradiz ela mesma, pois essa não oferece o que sua forma exige. Com isso, podemos afirmar que, enquanto a lógica ordinária do entendimento, lógica de Kant, foge da contradição performática, a lógica dialética de Hegel a confirma e reconhece. Na verdade, todas as coisas são em si mesmas contraditórias,
e exprime antes a verdade e a essência das coisas. Com efeito, a contradição é o cerne da lógica dialética, e o mundo é movido por essa contradição. Abre aspas aqui para dizer, o mundo quântico. Porque, para o mundo clássico, esse que nós enxergamos no nosso dia a dia, a lógica aristotélica, a lógica ordinária, onde temos o princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído, ela funciona perfeitamente. Mas quando adentramos no mundo quântico, ela não mais funciona. Essa é a questão. Portanto, o contrário da identidade, a diferença enquanto relação, faz parte da estrutura interna da essência e, como determinação inexcusável de sua dialética, coloca à frente agora o princípio da contradição, na lógica dialética. Essa relação de opostos, que compõe a estrutura da essência e que em si é a contradição, mostra a ambivalência interna existente do positivo, de identidade, com o negativo, diferença. E aqui coloca em evidência a proximidade com a mecânica quântica, cujo rompimento com a lógica clássica, ordinária, já foi revelado pelo comportamento dos elétrons e demais partículas subatômicas, o princípio da incerteza de Heisenberg. Como eu acabei de falar há pouco, né? Essa relação do mundo quântico com a lógica dialética é perfeitamente concebível e aceitável a partir do momento em que o mundo quântico rompe com o mundo clássico. Tá? Aqui eu abro uma nota de rodapé e gostaria de fazer a leitura sobre esse aspecto dessas estranhezas do mundo quântico. Nesse ponto, leitura da nota de rodapé. Nesse ponto, destacamos importantes configurações na física quântica, que confrontam o cotidiano da realidade descrita pela física clássica, a saber, experimento da dupla fenda, salto quântico do elétron, princípio da incerteza de Heisenberg, que coloca a dualidade posição-momento da partícula, e também a dualidade energia e tempo, a superposição quântica, o entrelaçamento / emaranhamento quântico, o tunelamento quântico, que inclusive o tunelamento quântico foi agraciado, esse tema agraciado com o Nobel de Física desse ano, né? Então, essas configurações da física quântica, que muitos rotulam de estranhezas, que são fenômenos da física quântica que ainda não se tem uma explicação, né, assertiva sobre como acontece todas essas situações, é o que surpreende e leva a nossa curiosidade perante a física quântica, ao se estudar a física quântica. Existem muitos mistérios a ser desvendados na física quântica, né? Então, voltando a leitura do artigo, temos, nesse caso, essa relação do positivo e do negativo, simultânea e contínua, mostra em si uma reciprocidade indissolúvel, com os dois lados dependentes entre si, ou seja, a pura contradição posta do mesmo momento dialético, a incerteza lógica como parte essencial da realidade. Abro parênteses, quântica, realidade quântica. Assim, essa simultaneidade do positivo e do negativo entre si, ou seja, cada um seu outro do outro, é no fundo essa relação recíproca, em que não há o reconhecimento da indiferença, e sim a franca necessidade de um e seu outro, né? O positivo com seu negativo. O afirmativo com seu contra-afirmativo. Enfim, essa dualidade dos opostos no movimento contínuo, onde um não é sem o outro, e juntos formam essa polaridade essencial e necessária,
é no fundo a pura contradição e ao mesmo tempo incerteza. A exemplo do que ocorre no mundo quântico e sua realidade, onde precisamente se está mais perto da explicação da origem de tudo. O fundamento é essa totalidade da essência, que compõe o outro de fonte do outro, ou seja, a consciência humana diante do seu objeto, a natureza, numa relação de reciprocidade, em que o conhecimento por parte daquela, ou seja, da consciência humana, da essência ou fundamento da outra, ou seja, da natureza, é posta como necessidade. Daí essa busca incessante por conhecer a última primeira parte fundamental das partículas subatômicas e a própria origem do universo, como de fato tentou o renomado físico teórico cosmólogo Stephen Hawking, nascido em 1942 e morto em 2018. Quer dizer, ele tentou encontrar o fundamento de tudo através de sua teoria de tudo. Nesse ponto eu gostaria de fazer mais uma ressalva, que para muitos filósofos e até físicos que pensam a física num ponto de vista mais abstrato, os físicos teóricos, eles entendem que, quando coloca aqui, que a consciência humana diante de seu objeto, a natureza, numa relação de reciprocidade, em que o conhecimento por parte da consciência humana, da essência ou fundamento dessa outra, da natureza, é posto como necessidade. O que nos leva a pensar que muitos afirmam que a mente humana é a consciência do universo. É o universo fazendo a sua autopercepção. Essa é uma reflexão interessante, porque Hegel já coloca exatamente isso, que o pensar e ser, o pensar é enquanto consciência humana, e o ser é o ontológico, é a natureza, é o que está exterior à mente, é o que está diante dos nossos olhos, da nossa mente. Essa relação de pensar em ser, ela não é mais dicotômica, ela não é mais separada, ela se une no absoluto. E já observamos estudos quânticos nesse sentido. Dessa maneira, numa exposição não muito clara para os não versados em sua filosofia, Hegel entende necessária a relação entre fundamentos e os seres fundados ou existentes, também chamada imediatez, ou ser que aparece enquanto fenômeno natural. O fundamento condiciona a existência e dela faz parte como determinação essencial. Daí a eterna busca pelo fundamento das coisas. Na verdade, tudo tem seu fundamento necessário e suficiente. E isso é tão óbvio que se torna até inócuo acrescentar algo mais, pois aquilo para o qual o fundamento não é suficiente, em si não tem fundamento algum. Assim, ocorre com a existência. Tudo que existe tem um fundamento. Nada existe sem fundamento. Daí, mais uma observação, daí a eterna busca dos físicos teóricos pela partícula fundamental, pela origem de tudo. É uma busca incessante por esse fundamento. A questão que se levanta, e eu levanto e trato nesse artigo, é exatamente isso. Até que ponto nós vamos buscar esse fundamento material e até que ponto esse fundamento material é de fato o fundamento último? Será que esse fundamento, a busca desse fundamento material, dessa partícula mais fundamental, não vai chegar a um ponto em que ela não mais existirá e daí
se passará para o não material, para o lógico, como de fato muitos filósofos, né, da natureza, filósofos da física, já pressupõem que o início de tudo está simplesmente na informação, como uma computação, né? E a computação e a informação é simplesmente feito de bases lógicas. Essa é uma questão que está em aberto. Muitos filósofos, muitos pesquisadores, físicos teóricos, buscam entender esse limite através de uma teoria não material da natureza. Então, de fato existe a eterna busca pelo fundamento, pois nada existe sem fundamento. Voltando ao texto. De fato, o termo existência indica um ser que proveio, e a existência é o ser que proveio do fundamento. Com efeito, nesse conjunto intrincado formado pelos fundamentos e seres fundados, ambos existentes, há uma rede de relações que define a realidade como um conjunto de existentes que aparece enquanto fenômeno condicionado por todos entre si. Há uma rede de relações entre fundamentos e seres fundados. Numa palavra, a existência posta em sua contradição é fenômeno enquanto não tem seu fundamento em si mesmo, mas em um outro. Então, tudo que há no mundo existente tem seu fundamento, e é a partir dele, enquanto essência, que o fenômeno, leia-se aqui, tanto o fenômeno natural, né, que é a natureza, como o fenômeno do espírito, que são os nossos próprios pensamentos. É simples fenômeno e tem sua verdade, como de fato ocorre com os fenômenos da natureza. Esse meu artigo, ele tem duas partes, como eu falei na introdução. Essa primeira parte é simplesmente a apresentação da ideia do fundamento e a relação que o fundamento tem com a existência. Tudo que existe tem um fundamento. E a importância que ele se estabelece na relação entre a essência das coisas e ao que aparece para nós. Os objetos que nós enxergamos, ele tem essência. Mas a essência, ela só é acessível não propriamente aos nossos olhos, mas aos nossos pensamentos. Daí as conjecturas, as conjecturas matemáticas, né, e a física teórica. Então, a busca pela essa essência, ela nos leva ao fundamento. Fundamento, na verdade, é a própria essência. Só que a essência, ela permanece no que ela é. Ela só se revela para nós através do fundamento. O fundamento é esse momento de aparecimento. É através do fundamento que o homem consegue acessar a essência das coisas. Hegel trata muito bem disso em sua lógica dialética, com muito mais profundidade. Aqui eu quis simplesmente colocar um pouco mais, uma apresentação, claro que não tão profunda quanto é uma leitura propriamente dita da sua lógica dialética de Hegel. Mas a minha intenção é exatamente levantar essa questão de que, será que o fundamento último da matéria não seria algo não material? E pôr a discussão e ver da plausibilidade dessa conjectura, da formulação de um pensamento nesse sentido. É levantar essa questão e saber que existem, né, filósofos que se preocupam em pensar a física quântica por esse aspecto. Claro que a evolução da física quântica, ela se dá através dos experimentos cada vez mais tecnológicos e acessíveis ao mundo muito pequeno, né?
Mas chegará um ponto, como já até chegou, em que nós não temos equipamentos para acessar a esse mundo quântico muito pequeno, muito diminuto, com tamanhos inimagináveis, como as constantes de Planck, né, para o tempo e para o espaço. Então, o pensamento humano é a única ferramenta acessível ao limite do próprio experimento. O limite do próprio experimento físico nos leva a fazer conjecturas mentais, né? Experimentos mentais sobre a essência de tudo. Como bem tentou o cientista Stephen Hawking, né? O próprio Einstein também tentou e buscou até os seus últimos dias a teoria do tudo também, o chamado campo unificado, né? Então, quer dizer, isso é uma busca atual, né? Odierna, e que nós que amamos, gostamos do estudo da física, temos esse desafio a enfrentar. Então, finalizo aqui a minha apresentação. Como falei, o artigo ele tem duas partes. Essa é a primeira parte. E creio que essa primeira parte foi suficiente para nós atingirmos nosso objetivo da apresentação para o seminário. E agradeço e fico por aqui na minha apresentação. Obrigado.